Toda vez que você entra na internet, parece que tem uma novidade. Então, uma hora é isso, uma hora é aquilo, e temos uma moda agora do Lugol, que é uma suplementação de iodo. Beleza, a gente nunca pode ter preconceito, pessoal. Então, a gente sempre tem que olhar e falar, vamos estudar. De repente, pode ser que descobriram alguma coisa top para a nossa vida. De repente, pode ser que descobriram uma coisa boa e que é bom para algumas pessoas, talvez não para mim. E pode ser que seja uma porcaria. Então, no vídeo de hoje eu fiz isso para você. Eu já fiz todas as pesquisas, já acompanhei diversos alunos meus usando e posso dizer para vocês tudo de teoria e prática. Então, fica tranquilo. André, o que você pede em troca? Você vai cobrar por esse vídeo? Não. Se você puder clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, não deixa para fazer no final do vídeo não. Faz agora que você vai esquecer. Então já faz agora, já deixa legalzinho. E agora vamos falar sobre o Lugol ou a suplementação de iodo. O iodo, pessoal, é responsável pela produção, ele é um substrato para a produção dos nossos hormônios da tireoide. Leandrão, já falou sobre hipotiroidismo, hipertiroidismo aqui no canal? Já! Então sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar aqui Leandro Twin mais tema. Você vai encontrar esse vídeo meu aqui no canal. Então sem iodo a sua tireoide não funciona bem. E a gente sabe que a tireoide não funcionando bem, o que vai acontecer? T3 e T4, fracasso. E isso vai regular o nosso metabolismo para pior. Só que não é só isso que a tireoide faz, não. Então vamos adiante. Por exemplo, a deficiência ela pode causar uma doença que se chama BOS. Olha aqui uma foto. E isso foi muito bem controlado depois que eles começaram a enriquecer o sal com iodo. Isso, resolveu quase que 100%, mas às vezes a gente vê alguma carência. Então a gente não pode ter carência de iodo na nossa dieta. E o excesso não é legal, pode causar uma intoxicação. Então aí que começa, tá? Quando a gente vai falar de uma suplementação, a gente tem que ver se há uma necessidade, uma carência. Porque o excesso vai fazer mal. A tireoide, pessoal, vai trabalhar com muitas coisas no nosso organismo, tá? Vamos lá algumas. Crescimento físico, crescimento neurológico, no metabolismo basal, na nossa temperatura corporal, no metabolismo a nível de oxidação celular, ou seja, longevidade, metabolismo de carboidrato, de gordura, de proteína, de água e até de alguns minerais. Então a tireoide ela faz uma porrada de coisa no nosso organismo. Por isso que quem tem hipotiroidismo e hipertiroidismo se ferra grandemente. Calma que tem tratamento. Eu já até falei no vídeo lá de hipo e hipertiroidismo. Outra coisa também, pessoal, é em relação às unhas e ao cabelo. Tá? Quem tem problema de tireoide, nesse caso para mais, tende a ter unhas quebradiças, quedas de cabelo. Então uma suplementação excessiva de iodo, se fizer a tireoide funcionar demais, pode causar esse tipo de problema. Uma outra coisa que o iodo faz é o funcionamento dos rins, dos ovários, também ajuda a tirar toxinas do nosso organismo. Então, por exemplo, mercúrio, chumbo, flúor, não pode acumular, porque senão faz mal pra gente. E o iodo ajuda a remover isso. Leandrão, se eu consumir pouco iodo, o que vai acontecer? Então, você vai ter problemas como, por exemplo, hipotiroidismo. Então, tem gente que tem uma tireoide funcionando baixo, que na verdade às vezes não precisa usar um medicamento exatamente para repor o T3 e o T4. Às vezes tenta colocar o iodo para melhorar o funcionamento da tireoide. Então vamos colocar um pouquinho de iodo e vamos ver. Se não responder, a gente entra com medicamento. Claro, não é assim, eu estou com TSH6, vou me entupir de iodo. Não, às vezes o TSH está um pouquinho fora, ainda está dentro, tá? Mas já está num nível um pouco mais elevado, 4, 4,5 de TSH. Vamos tentar o iodo primeiro? De repente resolveu? Beleza, era só faltava um pouquinho de iodo. Não resolveu mesmo, começou a evoluir, então vamos entrar com T3 e T4, alguma coisa, ou pelo menos o T4 para conseguir repor. Mulheres, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Se ficarem grávidas, porque se houver deficiência de iodo, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, isso pode causar problemas tanto para vocês quanto para o feto. Então, muito cuidado com isso. Por isso tem que fazer um pré-natal. Porque senão, com falta de iodo, pode acontecer um parto prematuro, características neurológicas baixas na criança, surdez e até mesmo pode acontecer aborto, tá? Então, tem que cuidar da ingestão de iodo. E onde é que a gente acha iodo legal? Pessoal, a maior fonte nossa vai ser o sal iodado mesmo. Em 6 gramas de sal iodado, a gente vai encontrar mais de 400 microgramas de iodo.
uma quantidade excelente. Para vocês terem uma ideia, o camarão, por exemplo, em 100 gramas, você encontra bastante iodo. Quanto que é bastante iodo? 90 microgramas. Então percebe que o sal é realmente o grande responsável pela nossa ingestão de iodo. Então você consome iodo aí legal e nem sabe, porque o sal, na verdade, ele não era iodado antigamente. E quanto que um adulto consome mais ou menos de iodo? Mais ou menos aí falando, uns 200 microgramas por dia. Isso numa quantidade para que não se haja carência. E aí que começou no Lugol se colocar mais iodo. Vamos falar sobre isso agora. A intoxicação de iodo existe, tá? Mas normalmente para se intoxicar com iodo tem que consumir 400 vezes mais do que esse valor diário. E isso se torna muito difícil de você conseguir na prática. Mas o excesso pode causar bócio também e hipertiroidismo. E aí que a gente cai no Lugol, que nada mais é do que a mistura do iodo metalóide e do iodeto de potássio. E novamente, o princípio disso é tornar a sua tireoide mais eficiente. Então o que acontece, pessoal? Vamos entender o seguinte. Vitamina D, eu vou puxar para outro lado para você conseguir entender. A vitamina D, o ideal é que fique de 20 a 100. Tá? Se ficar abaixo de 20 é ruim, então a gente suplementa. Só que se ficar acima de 100 é ruim também, certo? Vai causar bastante mal para a gente, rins, etc. No caso do iodo, a gente vê muita suplementação. Mas será que tem a necessidade de você ficar tomando gotas de Lugol? Então, que tal primeiro tirar um nível de iodo sérico para ver quanto tem na corrente sanguínea? Depois disso, vamos ver como que está a sua tireoide? Vamos ver. De repente, o seu TSH está baixinho. Mas o TSH baixo, que é o hormônio tireoestimulante, ele não quer dizer que quando está baixo, quer dizer que está ruim a nossa tireoide? Não, não, não. O hormônio tireoestimulante, ele é o seguinte, ele fica fiscalizando. Então, se ele vê que a galera não está trabalhando, T3 e T4 não está presente, ele começa a encher o saco. E aí ele começa a se acelerar, claro. Não está funcionando a minha empresa, e aí a gente vai ter problema. Quando ele está tranquilo, quer dizer que está tudo bem. Ele olha e fala, o T3 está ali, né, fazendo respiração, aumentando a temperatura corporal. O T4, fantástico, regulando o ciclo circadiano, tudo certinho. Vou ficar quietinho. Então, se o seu TSH dá baixo, claro que não muito baixo, não é um hipertiroidismo, né? Quando está muito baixo, quando o patrão some da empresa, é porque tem alguma coisa errada. A galera está muito animada. Então, claro, tem um nível aqui, mas quando ele está mais para baixo, quer dizer que está bom a sua tireoide. Se ele está mais para cima, quer dizer que está ruim, porque ele está tendo que trabalhar e não está vendo resultado. Isso que é pior. Então, que tal tirar um pouquinho dos exames para ver como é que está? Porque se a sua tireoide já estiver funcionando, para que tomar Lugol? Para que tomar iodo? Ah, Antônio, para desintoxicar de metais pesados. Tá, metais pesados a gente também consegue dar uma olhadinha para ver como tá. Então, de repente, dá uma olhadinha, vê se você está com metal pesado, qualquer coisa, manda um iodo. Legal. Depois tira de novo para ver se limpou, porque você consegue comprovar. Agora, ficar tomando um monte de Lugol, um monte de iodo, sem saber se tem necessidade, pessoal, na tentativa de melhorar alguma coisa, vocês podem causar um problema. Então, não estou querendo ser chato nem nada. Todo vídeo que eu coloco no ar é para melhorar a tua vida. É com essa intenção, sempre. Não é para ser chato, não é para apontar dedo, não é para denegrir ninguém, nada. Mas a suplementação de iodo de forma indiscriminada é tão retardatória como de qualquer outro suplemento. Ó, toma whey. Não, mas eu como frango, 2 gramas por quilo de proteína certinho. Toma whey. Mas pra quê? Não, mas toma muito whey. Para você fazer bastante xixi rico em amônia e fazer bastante mal para os seus rins. Entendeu? Então você precisa ver se há essa carência. Se não tem, é pior. Vai gastar dinheiro e saúde para não ter nada em troca, só colateral. Então, cuidado, tá? Às vezes a gente vê uma coisa na internet e a gente se empolga. Olha, o iodo vai melhorar o seu metabolismo. Você fala, aham, legal. E aí, você vai ter mais disposição. Você está indisposto? Você fala, tô indisposto. Só que, pessoal, não é só a tireoide que deixa indisposto. Testo baixa. Se você dormir mal, você está indisposto. Quer dizer que sua tireoide se ferrou em um dia? Não, não quer dizer isso. É falta de sono. Ah, Leandro, mas aí eu sei que é falta de sono um dia. E para quem dorme mal todo dia e já acostumou com isso e acha que é normal? Entendeu? Então, toma cuidado. Dá uma olhada para ver se precisa. Se precisar, manda bala.
Se não precisar, não usa. Esse que é o princípio da suplementação. Ah, mas eu pensei que eu ia acelerar minha queima de gordura muito rapidamente. Pessoal, se você busca uma queima de gordura melhor, tem esse vídeo aqui que é em relação aos termogênicos. Então os termogênicos a gente não pode abusar também não, tá? Se abusar vai fazer mal. Mas dá uma olhada nesse vídeo, porque se você usar ele certinho, você só vai ganhar. Então tudo sobre os termogênicos.